A minha trajetória no mercado de valores é uma trajetória que ela se iniciou com um estudo que eu fiz e um ensaio que eu fiz, procurando avaliar a perenidade, tá certo? Do comportamento da nossa estrutura previdenciária. Eu realizei um pequeno ensaio, cheguei na conclusão que a nossa estrutura previdenciária ela não ostentava condições de amparar um programa que nos permitisse uma renda mensal digna, né? Então, o que eu fiz? Eu estudei inúmeras trajetórias, inúmeras aplicações e optei por avaliar um trabalho sobre ações. Então, eu desenvolvi o trabalho procurando mostrar que se o indivíduo tivesse a disciplina e a paciência de comprar ações mensalmente dentro de um programa que pudesse gerar uma renda mensal, ele teria condições de alcançar essa renda mensal de uma forma programada, né? E dentro de uma velocidade que estaria superior a uma progressão aritmética. Eu, então, elaborei um trabalho propondo que o cidadão comprasse durante 30 anos uma quantidade de ações por mês, não é isso? Imaginando e pensando que, ao longo do tempo, essas ações pudessem me traduzir uma renda mensal. Pois bem, já no 8º ano desse programa que eu desenvolvi, eu já não precisava mais me preocupar, porque eu já tinha uma renda mensal capaz de me sustentar. E esse efeito multiplicador que as ações produzem, eles não são encontrados em nenhuma outra aplicação. Então, a paciência, né, que hoje eu já aplico em ações há mais de 40 anos, e eu nunca desviei este comportamento, eu nunca desvirtuei a forma com a qual eu comecei. Eu continuo e eu prossigo fazendo a mesma coisa, só que, evidentemente, com um volume de recursos superior. Então, foi um projeto que eu iniciei há muitos anos atrás e que realmente ele foi extremamente vitorioso, extremamente benéfico. É um projeto que eu aconselho a todos, é um programa que eu procuro mostrar aos indivíduos, né, que a forma ideal dele alcançar essa renda mensal digna seria exatamente essa: formular um programa de compra de ações dentro da sua capacidade, evidentemente, né? E reaplicando todos os ganhos provenientes de juros e de dividendos. Que o senhor entrou na Bolsa não para ficar rico, mas para nunca mais voltar a ser pobre. Quer dizer, para realmente dar uma vida mais digna para a sua família, né? Para ter um futuro, né? Eu entrei na Bolsa por inúmeros fatores. Um deles foi esse, o medo de voltar a ser pobre, porque eu interpretava que, através da minha postura como pequeno dono, eu talvez pudesse ter o êxito alcançado pelos principais controladores. Não na mesma proporção de participação. E outra porque vislumbrava-se a possibilidade, né, de que, em participando de uma forma, não digo agressiva, mas pelo menos de uma forma parcimoniosa, de uma forma gradual, de participação gradual, a gente pudesse ter o quê? A gente pudesse ter um avanço dos resultados provenientes dos recursos que as empresas distribuem, que são os proventos naturais, representados sempre por juros de capital próprio e por dividendos. E é isso, então, que faz com que haja possibilidade de um dia se constituir um grande patrimônio, certo? Um grande patrimônio começa sempre pela busca de uma boa remuneração, certo? Para que, em reinvestindo essa remuneração, você possa acumular sempre mais valores para acrescentar a esse patrimônio.
para as duas outras ações que o senhor comentou já publicamente, que o senhor havia, né, visto uma grande oportunidade. O senhor já havia falado de Eletrobras e Banco do Brasil, né? O senhor poderia falar um pouquinho para a gente sobre essas duas ações, que coincidentemente são estatais também, né? Eu gostaria, antes de falar sobre essas duas ações, de falar de uma forma genérica em relação ao mercado de valores. O mercado de valores, ele é um mercado de renda oscilante, é um mercado de renda variável. Então, as pessoas não devem se preocupar. Vou dar um exemplo prático. Se comprou uma ação do Banco do Brasil a 30, aí ela vier a 29,50. Isso já aconteceu centenas de vezes, milhares de vezes, eu diria, não é? A pessoa tem que interpretar o seguinte: a mesma paciência que ele tem aplicando na poupança, por exemplo, e tendo que esperar 3 anos para ganhar 3, 4%, se ele tiver a mesma paciência investindo em ações, com certeza a remuneração dele será sempre muito mais significativa. Está correto? Em relação à perspectiva de outras ações ou de ações de outras empresas que eu tenha comprado, elas estão qualificadas na razão direta da atratividade que elas representam, né? Vejam só, uma ação da Eletrobras sempre produziu dividendos muito bons. Ela sempre deu um dividendo mínimo prioritário e obrigatório, que representou sempre um valor de 1,57 por ação relativamente às ações preferenciais. As ações ordinárias, elas não ostentam a mesma qualificativa, né? Em relação à CESP, a CESP, em relação ao Banco do Brasil, ele tem dado dividendos constantes, não é isso? Agora ele começou o ano dando um dividendo, um juro sobre capital próprio de 44 centavos, repetiu esse feito agora em março, dando mais 14 e pouco de dividendo, e eu acredito que ele vai prosseguir distribuindo doses homeopáticas de dividendo que alimentam a carteira previdenciária. Então, esses dois papéis, eles são papéis que têm naturezas distintas. A Eletrobras, ela distribui dividendo uma vez por ano, e o Banco do Brasil, ele dá sistematicamente, sem caracterizar mensal, bimestral ou trimestral, ele vai disponibilizando valores menores, mas são valores que engordam a carteira de dividendos e produzem, é claro, receitas que servem para você reaplicar nela ou então em outras empresas que estejam assim de forma atrativa. Ok?